O que a lua traz consigo. Capítulo 1. O presságio lunar. A pequena cidade costeira de Innsmouth se aninhava sob o manto prateado da lua, iluminando as ruas desertas e as casas decrépitas. Era um lugar conhecido por seus segredos sombrios e pelos murmúrios de antigos cultos à beira-mar. A maldição da lua era especialmente sentida em Innsmouth, onde as noites de lua cheia traziam consigo uma aura de medo e mistério. O protagonista, um forasteiro de nome esquecido pela maioria, mas chamado de Kettle, foi ali por razões que a sanidade jamais permitiria revelar. Era um estudioso do oculto, atraído pela lenda que pairava sobre a cidade. A lua era sua única testemunha, enquanto ele vagava pelas ruas apertadas e cheias de segredos. A luz lunar revelou detalhes sinistros da arquitetura decadente e dos rostos dos moradores. Naquela noite, a lua estava cheia, derramando sua luz sobre as ruas encharcadas de umidade. Kettle, com seu coração cheio de curiosidade e inquietação, sabia que algo macabro se escondia nas sombras de Innsmouth. O som do mar batendo nas rochas ecoava como um murmúrio ameaçador, quase como se o oceano sussurrasse os segredos da cidade ao vento. As casas da cidade, corroídas pelo sal e pelo tempo, testemunham os horrores que aconteceram ao longo dos séculos. Kettle sabia que sua jornada estava apenas começando e que ele estava descobrindo os mistérios que haviam aprendido sobre os habitantes de Innsmouth da luz da civilização. Ele podia sentir a presença inominável que habitava aquele lugar, uma presença que a lua, com sua luz gélida, ameaçava revelar. Innsmouth estava à espera, e Kettle estava determinado a enfrentar o que quer que a lua e as sombras da cidade trouxessem consigo. Capítulo 2. O ritual noturno. A cidade de Innsmouth ficou em silêncio naquela noite, mas Kettle não estava sozinho. À medida que explorava o labirinto de estradas estreitas e sinuosas, ele começou a perceber movimentos furtivos nas sombras, como se as próprias ruas sussurrassem segredos antigos. Figuras encapuzadas e silenciosas surgiram de todos os lados, como espectros se materializando diante de seus olhos. Kettle, oculto pela penumbra, observou enquanto os habitantes de Innsmouth se reuniam em um círculo obscuro sob a luz da lua. Seus cânticos eram um murmúrio profundo, uma língua ancestral que ressoava na noite. O medo se apoderou dele quando se deu conta que testemunhava um ritual noturno que ultrapassava os limites do entendimento humano. As figuras encapuzadas começaram a se contorcer e a se transformar, como se fundindo com as sombras circundantes. Kettle sabia que era hora de sair dali, mas seu corpo ficou paralisado pelo terror. Ele havia se envolvido em algo que estava muito além de sua compreensão, e a lua, acima, parecia cúmplice desse pesadelo. As sombras dançavam como serpentes sinistras, contorcendo-se e ganhando vida à medida que o ritual progredia. Kettle revelou que o que quer que fosse emergindo daquelas figuras encapuzadas era algo que desafiava a lógica e a razão. À medida que o cântico se intensificava, uma presença maligna pairava no ar, uma entidade inominável que se erguia das profundezas do oculto. Kettle sabia que ele não estava preparado para o que estava presenciando. A lua, com sua luz fria e silenciosa, parecia ser apenas uma observação independente do ritual profano que acontecia diante de seus olhos. Enquanto as figuras encapuzadas continuavam a se contorcer e a entoar seus cânticos, Kettle sabia que era hora de escapar. Ele se afastou silenciosamente das sombras. Sua mente estava cheia das imagens aterrorizantes do que havia testemunhado. Innsmouth era um lugar onde o oculto se tornava realidade, onde a lua e as trevas se uniam para revelar horrores inomináveis. Kettle, agora impulsionado pelo terror, estava determinado a descobrir a verdade por trás dos segredos da cidade. Capítulo 3. A maldição revelada. A escuridão que pairava sobre Innsmouth naquela noite era opressiva. À medida que Kettle observava o ritual, ele finalmente viu o que a lua trazia consigo. Das profundezas do oceano, emergiram criaturas abissais, abomináveis e terríveis, que não deveriam existir neste mundo. Os moradores de Innsmouth, agora transformados em servos do horror,
saudavam essas entidades com reverência e devoção. Kettle percebeu que estava diante de algo tão profano que sua mente mal conseguia compreender. A lua que iluminava aquela cena horrível parecia simpatizar com as criaturas. Sua luz conferia uma aura grotesca e ameaçadora naquele encontro. As criaturas abissais, com suas formas distorcidas e tentáculos retorcidos, eram uma visão aterrorizante. Kettle viu-se cercado por um pesadelo que desafiava a própria lógica. A lua, com sua luz prateada, revelava a verdade oculta de Innsmouth, uma verdade que pertence ao reino do sobrenatural. Kettle lembrou naquele momento que ele estava além do ponto de não retorno. Innsmouth era um lugar onde o mal se manifestava na sua forma mais pura, onde a lua e o oceano eram testemunhas da maldição que assolava a cidade. Apenas a escuridão eterna poderia esperar por ele agora, pois a revelação da verdade o tinha condenado a um destino terrível. Aquela noite sinistra de lua cheia havia revelado um mundo de pesadelos que desafiava a compreensão humana. Kettle estava agora imerso em um abismo de trevas e horrores inomináveis, e a lua, em sua majestade gélida, parecia ser cúmplice da abominação que ele testemunhava. Este é apenas o começo da história. Os próximos passos revelarão os horrores que aguardam Kettle e o destino que a lua e Innsmouth reservaram para ele. Um conto de mistérios, suspense e terror que mergulha nas profundezas do desconhecido e do sobrenatural. Apenas aqueles que se aventurarão até o fim descobrirão o que realmente a lua traz consigo em Innsmouth. Capítulo 4. A Sombra da Lua. Kettle estava encurralado. Aqueles seres abissais emergentes das profundezas do oceano não eram criaturas que a mente humana pudesse compreender. Eles eram abominações antigas e indizíveis, tão ameaçadoras que a própria lua que se encolhia diante de sua presença. Enquanto a cidade de Innsmouth mergulhava em um frenesi de excitação, Kettle foi convocado como testemunha do impensável. As criaturas malignas estendiam tentáculos retorcidos na direção dos moradores, como se sugassem a vida e a alma daqueles que foram entregues à escuridão. Kettle sabia que seu tempo estava se esgotando. Ele não poderia ficar ali e se tornar parte desse ritual de blasfemo. Ele precisava encontrar uma maneira de escapar daquela cidade condenada antes que a lua atingisse seu pico no céu noturno, quando a terrível conjunção com as estrelas estava programada para ocorrer. Com movimentos furtivos e escondidos pelas sombras, Kettle se afastou do local do ritual e começou a correr pelas ruas labirínticas da cidade. Os habitantes de Innsmouth, agora transformados em monstros servos do mal, ficaram ocupados com sua cerimônia e não perceberam sua fuga. A lua acima continuava a derramar sua luz sinistra sobre a cidade, mas Kettle estava determinado a não se tornar uma vítima das abominações que ameaçavam o mundo. Ele sabia que a única chance de sobrevivência residia em escapar de Innsmouth, antes que fosse tarde demais. Enquanto corria pelas ruas sombrias e sinuosas, Kettle podia ouvir os ecos dos cânticos profanos e dos suspiros dos habitantes da cidade. Ele sabia que a escuridão que pairava sobre Innsmouth era inevitável, mas ele estava determinado a não se entregar a ela sem lutar. Kettle estava agora na busca desesperada por respostas, uma maneira de quebrar o vínculo maligno entre a cidade e as criaturas abissais. O mal que ele havia testemunhado naquela noite o atormentaria para sempre, mas ele estava decidido a revelar os segredos sombrios de Innsmouth e desvendar o que a lua realmente trazia à cidade amaldiçoada. A jornada do Kettle estava longe de terminar, e ele estava prestes a enfrentar desafios ainda mais aterradores, enquanto buscava desvendar os mistérios de Innsmouth e lutar contra o mal que a lua trazia consigo. A verdadeira escuridão aguardava-o, e somente o mais corajoso e determinado poderia esperar para desvendar os segredos macabros que se escondiam nas sombras daquela cidade maldita. Capítulo 5. O Pacto Sombrio. O Kettle sabia que, para desvendar os mistérios aterrorizantes de Innsmouth, ele precisaria encontrar respostas nos lugares mais obscuros. Movendo-se nas sombras e utilizando seu conhecimento oculto, ele mergulhou mais fundo na história sinistra da cidade. A lua, embora fosse uma testemunha silenciosa de sua busca, não revelaria seus segredos facilmente.
Ele começou a vasculhar os arquivos empoeirados da biblioteca local, desenterrando relatos antigos e manuscritos esquecidos que descreviam as origens da cidade e os cultos que adoravam as abominações do oceano. Era uma história de pactos sombrios e sacrifícios humanos em troca de poderes inomináveis. À medida que o Kettle se aprofundava em sua pesquisa, ele descobria que os habitantes de Innsmouth haviam feito um pacto com as criaturas abissais séculos atrás. A lua, com sua influência cíclica, era uma parte fundamental desse acordo profano. Nas noites de lua cheia, o culto era fortalecido e as abominações eram invocadas para manter o domínio da cidade. Os segredos que ele descobriu eram quase insuportáveis. Os moradores de Innsmouth trocaram sua humanidade por longevidade e poder, tornando-se servos leais das criaturas aquáticas, oferecendo uma oferta de sacrifícios para manter o acordo. A lua, para eles, era um farol sombrio que guiava seu caminho. Armado com esse conhecimento, Kettle sabia que a única maneira de romper o pacto e expulsar o mal era enfrentar as criaturas abissais e a influência da lua diretamente. Ele foi preparado para uma batalha que poderia determinar o destino de Innsmouth e o seu próprio. O próximo capítulo revelará o confronto aterrorizante entre o Kettle e as forças que a lua traz consigo, uma batalha entre a luz e a escuridão. À medida que a escuridão se intensifica e o Kettle se encontra cada vez mais enredado nas garras do sobrenatural. A lua, embora silenciosa, é uma testemunha das atrocidades que se desenrolam em Innsmouth. E no próximo capítulo, Kettle irá preparar o confronto com a verdade sombria e as forças além de sua compreensão. Será uma batalha que poderá selar seu destino ou dar uma pequena esperança contra o mal que a lua traz consigo na cidade amaldiçoada. Capítulo 6 – Um confronto lunar. O Kettle estava determinado a enfrentar as criaturas abissais e romper o pacto sombrio que mantinha Innsmouth sob seu domínio. Havia conhecimento acumulado sobre rituais antigos e magia arcana que poderiam ser a chave para a vitória, mas sabia que a batalha seria terrível e implacável. Na noite de lua cheia, quando a luminosidade prateada da lua inundava as ruas de Innsmouth, o Kettle se apresentava para o local do ritual. As figuras encapuzadas foram novamente reunidas, entoando os cânticos profanos que invocavam as abominações do oceano. Mas desta vez, Kettle estava preparado. Ele começou a recitar encantamentos ancestrais, invocando o poder dos elementos naturais e dos deuses esquecidos. A lua, embora brilhasse com intensidade, parecia tremer sob o peso das palavras do Kettle. O equilíbrio da batalha estava se inclinando. As criaturas abissais, percebendo a ameaça iminente, ergueram-se das profundezas e avançaram na direção ao Kettle. Tentáculos retorcidos se estenderam em sua direção, mas ele se manteve firme, mantendo os encantamentos e a magia fluindo. A batalha naquela noite foi épica, uma luta entre forças ancestrais, onde a lua era cúmplice de ambas as partes. O Kettle estava determinado a quebrar o ciclo maligno e libertar Innsmouth da maldição que aprisionava. Quando o ápice da batalha finalmente chegou, o Kettle lançou um último feitiço poderoso, selando o destino das criaturas abissais e rompendo o pacto sombrio. As abominações do oceano desapareceram nas profundezas, suas vozes foram extintas pelo poder da magia. A lua, agora sem o domínio das criaturas, brilhou com uma luz mais pura e serena. Innsmouth, embora ainda carregasse as cicatrizes de sua história sombria, estava livre da influência maligna que havia assombrado por séculos. Kettle, exausto, sabia que sua missão estava cumprida. Ele havia enfrentado o que a lua trouxe consigo e emergiu vitorioso. Innsmouth poderia começar sua jornada em direção à redenção, e a lua, uma testemunha silenciosa, brilharia com um brilho restaurado. Este conto de mistérios, suspense e horror mergulhou nas profundezas do desconhecido e revelou os segredos macabros que a lua escondia. Foi uma história de coragem, sacrifícios e redenção,
uma lembrança de que até o mais sombrio dos pactos pode ser quebrada quando a vontade de resistir é inquebrável. Fim. Inscreva-se no canal. Contos Reais, Catal.